Vocês vão ver que o Tito Fernandes aqui, ele condena. Ele está condenando. E o cara vem insinuar que ele está apoiando. Fica vendo que ridículo. Vou ler com vocês. Não nos referimos ao corpo em si, mas ao corpo de uma pessoa, e não ao de um cadáver, mas o corpo que pertence à pessoa, que a expressa, que lhe permite entrar em relação. O corpo na Bíblia, de fato, inclui a matéria deste corpo, mas é mais do que essa matéria, porque foi transfigurado para se tornar um meio de expressão, comunicação, encontro e relacionamento. A corporeidade é a nossa maneira de refletir as relações trinitárias neste mundo. Por outro lado, sem o corpo não há, estritamente falando, pessoa humana. Na Suma Teológica, argumenta-se para o espírito humano estar separado do corpo, está fora de sua natureza. E a Dignitas Infinita recorda, citando o Catecismo, que o corpo humano participa da dignidade da imagem de Deus. O documento nos convida a reconhecer as consequências desta crença quando ela rejeita a ideologia de gênero. Pronto, amigo. Você podia ter parado por aí. É igual aquela entrevista que ele deu quando perguntaram para ele do catecismo, né? Lá do intrinsecamente lá, né? Que ele falou que quem perguntou falou que a palavra era dura e ele falou assim que se fosse trocar ia ser por uma palavra mais clara, não que ia trocar por uma palavra menos dura. Aí fizeram né? Escarcel aí contra o cardeal. É a mesma coisa que tá aí, cara. Então, vão percebendo, gente, que ridículo. Isso aqui foi um dos vídeos mais ridículos que eu já vi. E a mudança de sexo. Então, que ele... Aí, ó. Aí ele vê ali que vai contra o que ele vai tá querendo botar na cabeça do povo. Aí ele vai lá fazer um comentáriozinho. Ele está fazendo é a estratégia revolucionária. Primeiro, tudo que o Tuti Fernandes fez até aqui segue essa tática. A gente viu no vídeo. Por quê? Porque ele não pode negar frontalmente o magistério. Então, primeiro ele afirma o magistério da igreja e depois, logo depois ele vai botar um mais. Mas... Vocês vão ver que não tem mais. Esse mais aí, esse cidadão tirou de algum orifício. Deixa eu ver, acho que tem aqui. É mas, né? Mas, tá? Não é mais. Mais é quantitativo. Aqui de onde que ele tirou o mais, ó. O mais, ele tirou daqui, ó. Entendeu? Mas vocês vão ver que não tem mais no documento. E a estratégia revolucionária que ele está usando. Não é que o cardeal Dom Fernandes usa, é a estratégia que ele está usando. Estratégia bem, aliás, né? Bem conhecida aí nos meios revolucionários que, né, já deu tantos problemas aí no mundo. Tá? Então, vocês vão ver que ele está mentindo, não tem mais. E nem se você forçar a barra, forçar a interpretação, não dá para colocar o mais. Vocês vão ver. Totalmente o magistério. Então, primeiro ele afirma o magistério da igreja e depois, logo depois ele vai botar um mais. Mas, o que... Olha lá, mais oficial, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, isso aqui é estratégia, porque ele sabe que o povo lá que é sonâmbulo, o povo que está ouvindo, acompanhando, 600 pessoas que estão acompanhando, são tudo pessoas zumbi. Ele só presta atenção nas palavras gatilho. Aí nas palavras gatilho ele pega e dá um ênfase. Isso aí tem método, tem método. Travou? Travou, tá rodando. Logo depois ele vai botar um mais. Mas o que o mais faz? Desconsiderar tudo que foi afirmado, certo? Então ele começa afirmando. Então aqui está contra a ideologia de gênero e a mudança de sexo. A mudança de sexo não é uma mudança meramente externa, nem comparável à cirurgia estética normal, ou a uma intervenção para curar uma doença. É a reivindicação de uma mudança de identidade, de querer ser outra pessoa. Neste caso, a autoavaliação sob a influência de um paradigma tecnocrático nos leva a pensar que a liberdade humana, tornada onipotente graças à tecnologia, pode criar uma realidade alternativa como desejar. Então, até aqui ele está contra a mudança de sexo. Só volta mais um parágrafo, só pelo que eu entendi. Ou seja, o documento é contra a mudança de sexo.
O documento, putz, grilo, cara, vocês estão entendendo? Não sei se vocês estão percebendo o tão ridículo que o cara tá sendo. O documento é para condenar. E nem é documento, né, Cris? Diga-se de passagem. Não, Ele está falando documento como se fosse uma encíclica, uma bula. Não. O texto ali está condenando. Né? Mas vai ter alguma... mais, Robson. Não vai. E não vai ter mais. Vocês vão ver que não vai ter mais. Fica vendo. Agora vem o mais. Olha lá, agora vem o mais. Eu quero ver, cadê o mais? Agora vem a posição. A mudança de sexo não é uma mudança meramente externa, nem comparável à cirurgia estética normal. Ou Você não consegue ler, né, Cris? Não, mas Mas aqui tá onde ele vai falar que tem o mais ali, dá para ler. Não tem mais, quer ver? Olha lá, vou voltar aqui. meramente externa, nem comparável à cirurgia estética normal, ou a uma intervenção para curar uma doença. É a reivindicação de uma mudança de identidade. O que ele está falando que a mudança de sexo ali que o povo faz, né, não é a cura de uma doença tal. E agora, o que eu vou voltar aqui para vocês entenderem. O que a palestra ela falou agora? Agora está falando o que é no mundo secular. Primeiro falou o que é dentro da igreja. Ó, dentro da igreja é assim. Agora, para as pessoas que vivem isso, para o pessoal que estuda isso aí, enquanto medicina e ciência, funciona dessa forma. Aí ele vai explicar. Uma doença. É a reivindicação da mudança de sexo. Agora vem o mais. Agora vem a posição. A mudança de sexo não é uma mudança meramente externa, nem comparável à cirurgia estética normal, ou a uma intervenção para curar uma doença. Ou seja, não é você mudar só a parte externa da pessoa. O psicológico da pessoa também já mudou, o comportamento da pessoa, o jeito da pessoa pensar, agir, tomar as decisões, muda tudo. Né? E não é a cura de uma doença. É isso que a palestra ali, o texto está dizendo. E está correto. Sim, está correto. A pessoa não vai, por exemplo, a Tammy Gretchen, né? Ela virou homem. Ela não vai continuar agindo como mulher. Não é apenas uma mudança externa. Ela mudou tudo, toda a vida dela, todo o psicológico dela, para ela se comportar como homem. Né? E é isso que o texto está dizendo. Não é apenas uma mudança externa, não é você brincar, uma brincadeira, né? É algo um pouco mais sério. É a reivindicação de uma mudança de identidade, de querer ser outra pessoa. Neste caso, a autoavaliação sob a influência de um paradigma tecnocrático nos leva a pensar que a liberdade humana, tornada onipotente graças à tecnologia, pode criar uma realidade alternativa como desejar. Entendeu? E o que conclui fazendo? O que conclui o texto ali? Isso tudo leva a pessoa a pensar que ela mudando o interior, mudando o exterior, ela consegue mudar todo mundo e criar uma realidade paralela. O cara ainda continua criticando. Continua criticando. Está criticando como se diz, as justificativas que o mundo circular o que esse mundo usa para, né, justificar a mudança de sexo. Está criticando. O que o texto diz? Realmente é algo sério, não é algo para você se brincar. Você que faz isso, você vai ter que mudar tudo. Não mudar somente a parte externa, mudar todo o seu comportamento. Mas a pessoa, aí o texto continua falando, mas só que a pessoa, quando faz isso, ela, além de mudar a parte interna, o comportamento dela, ela acha que com isso está mudando o mundo em volta e criando uma realidade paralela para ela se encaixar. É isso que esse parágrafo falou. Onde que está apoiando aqui? Mas continua. Então, até aqui ele está contra a mudança de sexo. O mais, o Chego falou que agora vinha o mais, cara. O mais. Cadê o mais? Que ele fala, né? Agora vinha o mais e não chegou o mais ainda. Meu Deus do céu. Tá difícil chegar o mais, hein, cara? Tá difícil. Agora vem o mais. Agora vem a... Agora ele já falou isso aí nas minhas contas, Robson, já deu umas 255 vezes, cara, que falou, agora vai chegar mais. O texto todo e tem uma frasezinha aí. Vamos ver se tem mais também. Vamos ver se tem mais. Agora sim, vamos ver. Então, até aqui, ele concorda. Até aqui está condenando. Está condenando.
Vai lá, vamos ver o mais. Posição. Não queremos ser cruéis e dizer que não entendemos o condicionamento das pessoas e o sofrimento profundo que existe em alguns casos de disforia que se manifesta desde a infância. O que é disforia? Disforia... E você consegue perceber, Cris, que disforia... Gente, disforia aqui no texto está entre aspas. Disforia entre aspas. Por quê? Porque é um termo usado hoje em dia entre os profissionais da área. Só que a igreja não reconhece. Por isso que está entre aspas. Será que esse cidadão consegue compreender que o fato da palavra estar entre aspas ali no texto está querendo dizer que está sendo usada de um jeito, mas só que no entendimento da igreja não vale. E Robson, aqui ele continua não concordando, ele apenas fala que isso causa um sofrimento na vida da pessoa, e causa mesmo. Sim. Não, mas ele vai bater no quê, Cris? Ele vai bater na palavra que está ali no texto. Então. Ele vai pegar a palavra disforia, ele acha que não pode. É um texto da Igreja Católica, logo não pode ter nenhuma palavra técnica, nem o termo técnico. Ai, meu Deus. Tem que ser tudo teológico. Botou uma palavrinha ali diferente, disforia, modernista. Aí você vê a aberração desse povo, o que eles entendem como modernismo. Eles entendem como modernismo qualquer palavra nova, moderna, ou uma palavra contemporânea que não existia. Só pelo texto tá a palavra ali, disforia, e ainda entre aspas, o cara já vem falar... Vocês vão ver, vou voltar aqui. Vocês vão ver, eles vão dizer que ali é progressista, modernismo. Fica vendo. Manifesta desde a infância. O que é disforia? Disforia, na linguagem revolucionária, significa dizer aquela pessoa que não está satisfeita com seu corpo. E é isso que o texto dá a entender. Por quê? Porque é uma palavra realmente revolucionária. É uma palavra progressista. É uma palavra da agenda do pessoal. E é exatamente por isso que está entre aspas, meu irmão. E até aqui o cardeal não está concordando com nada. Ele está mostrando a realidade do momento. Exatamente a realidade. Até agora está criticando, e aqui mostrando a realidade. E que a igreja reconhece, viu, gente? Que pessoas, presta atenção, pessoas que fazem parte aí, né? Não sei nem como eu vou falar, Rob, se é grupo, o que é. Pessoas passam por dificuldades e realmente tem pessoas que... Está tratando de um tema moderno, da atualidade. Vai usar um termo técnico. Entendeu? Mas exatamente para não confundir, né, um termo técnico com um termo... Veja bem, cara, o que eu estou querendo dizer. O Puchucho ali, que botou esse texto, ele colocou, para não confundir um termo técnico com um termo teológico, ele fez questão de colocar entre aspas. Para deixar claro, ó, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, isso aqui é coisa dos profissionais da área. Né? Exatamente. Até agora não vi nada de... Nada. O mais. Cadê o mais? Estou esperando mais. Eu quero mais. Olha lá. Certo? É uma pessoa que é homem, biológico, XY, mas acha que é uma mulher. Se uma pessoa que tem cromossomo XY acha que é uma mulher, então ela tem disforia na linguagem revolucionária. Vamos lá. Quando o documento utiliza a expressão normalmente, não exclui que existam casos fora da norma, como uma disforia forte que pode levar a uma existência insuportável ou mesmo ao suicídio. Ou seja, o que o Victor Tucci Fernandes está dizendo que, olha, não pode trocar de sexo, não pode arrancar aquilo que o homem tem. Mas... Vai tomar... Cara, desculpa, quase que eu mandei o cara para aquele lugar, mano. O que o Tucci Fernandes está falando aqui, gente, eu vou explicar de um modo popular. Ele está falando que a pessoa que passa, que está nessa condição de disforia, de não conseguir entender que ele é homem e acha que é mulher, isso pode causar um suicídio para a pessoa.
Cara... O que ele falou é o seguinte, existem pessoas que fazendo tudo isso que foi dito até aqui, resolve o problema. Tem pessoas que, elas se identificam como um sexo contrário, vão lá, fazem a operação, muda de sexo e resolve o problema. Elas continuam tocando a vida numa beleza, porque resolveu o problema. Só que o que ele falou aqui por último é o seguinte, mas tem pessoas que mesmo fazendo tudo isso, o transtorno está tão grave, tão avançado, que mesmo passando por tudo isso, passando por cirurgia, por adaptação, tudo, mesmo assim, a pessoa chega em depressão e comete um ato extremo. É isso que o texto está falando. Tem pessoas que fazendo tudo isso que quer que faça, e o mundo faz, beleza, resolveu o problema. Mas tem casos que fogem o texto falou ali, tem casos que fogem da normalidade. Ou seja, casos que é tão forte, tão extrema a disforia, que nem a cirurgia resolve. Ou seja, é algo que deveria ser tratado por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que é exatamente o que é proibido hoje no Brasil. É isso que o texto está dizendo. Tem pessoas que, dentro do normal, mudou o sexo. Beleza, resolveu, segue a vida normal. Mas tem pessoas que fogem do normal. É algo tão forte, tão problemático, que nem, sabe, troca de cirurgia vai fazer a pessoa se adaptar e a pessoa entra na depressão e... É isso que o texto está falando. E tem casos disso. E está errado? E está errado o texto? Tem vários casos. Várias pessoas que fizeram a cirurgia se arrependeram, depois não tem como voltar mais. Ixi, é uma loucura isso aí. Tem vários casos. Então, vocês lendo o texto está errado? É isso que eu quero perguntar para vocês. O texto está falando alguma coisa errada ali? Está falando alguma coisa que não condiz com a realidade? Alguma coisa que afronta a igreja? Não está falando nada. Não está falando nada que a igreja vai liberar. Aliás, a igreja não libera nada, né, disso aí. Isso aí é uma questão secular, como o Robson acabou de falar, né? Mas a igreja não está liberando nada. Tanto que o cardeal deixa bem claro, é igual no Fiducia Súplicas, né, Robson? O cardeal deixa bem claro já nos 3 primeiros parágrafos que a igreja não aceita nenhum tipo de matrimônio que não seja um matrimônio entre um homem e uma mulher. Sabe? Aí depois vem trazendo casos que realmente acontecem de pessoas ligadas, né, ao adultério, ou está em adultério, ou parceiro do mesmo sexo. Como que se procede? O cara vem pedir uma bênção para um padre, como que se procede? É isso que o documento fala, pronto. Aí vem o vidente de Anguera, vem sendo Dom Bosco, fala que não, a igreja está liberando, agora não é mais pecado o adultério, ter parceiro do mesmo sexo. A mesma coisa que está acontecendo aqui agora. A mesma coisa que está acontecendo. O cardeal deixou bem claro que a igreja condena, que isso não é viável, mas que acontece. E ele está demonstrando, né, a realidade, o que pode gerar, né, toda essa coisa. Eu não posso falar os nomes direito aqui, cara, senão... Eu vou ter que ver esse vídeo do Thiago Bruno, porque se esse vídeo for com base nesse escrito aqui, realmente, ele falou besteira, né? Mas vamos continuar. Agora vem o mais. Agora vai vir o mais tão esperado. Vamos lá. Aí vem o mais. Mas... Deixa eu voltar aqui. De sexo. Não pode arrancar aquilo que o homem tem. Mas... Aí vem o mais. Mas... Se a pessoa tem uma disforia... Isso que ele está falando, esse mais aí, não está no texto. Ainda é a interpretação dele, vocês estão entendendo? Não está no texto. Esse mais aí, isso que ele vai falar agora, não está no texto. Não tem mas, não tem porém, não tem no entanto, não tem nada, viu, gente? Não isso que ele vai falar agora não está no texto. Desonestidade, o cara é desonesto. Não, eu vou voltar aqui para você, eu vou parar onde ele começar a falar o mais, aí vocês vão ver, ele vai falar mais, vai repetir 3 vezes assim, mais, e vai continuar falando. Aquilo ali que ele vai continuar falando não está no texto. Fica vendo. Mas, se a pessoa tem uma disforia forte,
Ou seja, se ela não se aceita no seu corpo a tal ponto que está em depressão, então ela pode. Onde que o texto fala isso? Onde que o texto fala que pode? Onde que o texto fala que pode, Cris? Nenhum lugar, o texto não fala nada. Meu Deus, cara, não, peraí. O texto não fala nada. O texto só tá falando que essa condição dessa disforia, tá, gente? Fala essa disforia causada na pessoa pode chegar ao caso de levar ela para uma depressão tão grande, causar até um suicídio, independentemente se ela fez a troca de sexo ou não. Está falando da condição da pessoa, de não se enxergar no corpo que ela tem. Deixa eu me acalmar aqui, porque não dá, cara. Não dá. Você tem o nome desse documento aí? Eu nem encontrei no site do Vaticano, nem procurei também. Dá uma olhada lá depois, mas pelo que ele está mostrando aqui, não tem. Deixa eu me recompor aqui, porque dá vontade de xingar, usar uns adjetivos aqui que não, né? Gente, não, o texto não está falando que pode, em nenhum lugar. O texto só está dizendo o seguinte, ó, tem tal coisa, tal procedimento. Para algumas pessoas, né, esse procedimento resolve o problema, mas para outras pessoas, esse procedimento não resolve o problema. E para essas pessoas que não resolvem, pode chegar ao cúmulo, ao máximo do suicídio. É isso que o texto falou. Onde falou que pode? Onde falou que pode? Eu desafio esse energúmeno, esse jumento, eu não sei o nome dele, eu não sei o nome do cidadão. O energúmeno, aonde que o texto está dizendo que pode? Aonde, traste? E tem gente que leva o cidadão isso a sério. Tem gente que fala que você é católico. Abre o olho, católico. Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Vou voltar aqui para vocês verem. Não tem nenhum mais ali no texto. E não tem nenhum pode, não. Se aceita no seu corpo a tal ponto que está em depressão, então ela pode. Pode ter um fiofó, rapaz. Pode ter o fiofó. O texto não está dizendo nada disso. Eu não sei, cara. Eu não sei se é analfabetismo. O cara não sabe interpretar um texto, é analfabeto mesmo, é burro, é falta de inteligência, ou se a pessoa é desonesta. Aí fica aí a critério de vocês que estão assistindo. Pelo amor de Deus. E se você, mesmo assim, depois desse vídeo, você vir aqui me criticar, falar bem de Santo Dom Bosco, por favor, eu peço, encarecidamente, vá ali no canal, ali no perfil principal, ali no canal, vai ali onde está escrito se desinscrever, e se desinscreva aqui do meu canal, pelo amor de Deus. Não dá. A pessoa acompanhar o meu trabalho e acompanhar o trabalho de uma pessoa desonesta, não dá. Não dá. Puta, o pior é que eu não consigo nem encontrar esse documento aí, Robson, pra falar a verdade. Cara. Pede pro Thiago lá, o Thiago deve ter visto. Se ele fez um vídeo. Né? Não, eu vi, mas eu acho que ele pegou foi o print também, cara. Acho que nem foi no... Não, mas vamos ver aqui que ele vai continuar lendo. Vamos ver onde é que está falando que permite, que apoia, que pode. Porque até agora eu não vi, não. Estão vendo a maldade, a língua bífida do cardeal aqui? Tô vendo a maldade, a língua bifurcada de outra pessoa, né? Do cardeal, não. Continua. Essas situações excepcionais devem ser avaliadas com muito cuidado. Quais situações excepcionais? A totalidade? Não. Aqueles casos extremos que podem levar a pessoa ao cometer o ato extremo. Esses casos que deve ser dado mais atenção. Quem em sã consciência vai discordar disso? Pelo amor de Deus. Falta caridade nesse cidadão. Nós estamos em plena quaresma e falta caridade para o cidadão. O texto está falando de pessoas. E tem, realmente tem. Eu não vou nem julgar, mas tem, Cris. Tem, mas eu acho que tem. É que a gente não vê no noticiário. Esse tipo de notícia até entra ali a questão, é uma questão de ética, eles não noticiam muito. Mas tem casos, sim, que a pessoa comete outro extremo por causa dessa disforia. Tem. E esses casos realmente devem ser tratados com mais responsabilidade,
Coisa que o Brasil não permite, diga-se de passagem, é proibido. Um psicólogo, um psiquiatra que atendeu alguém por causa disso, perde a inscrição no Conselho de Psiquiatria e no Conselho de Psicologia. É proibido. Eu concordo, até aqui eu estou concordando totalmente com o Tchutchu. O que estamos dizendo é que a ideologia que costuma acompanhar muitas decisões de mudança de sexo inclui a negação da realidade dada como um presente. Então perceba que no texto não tem nenhum mais, né, Cris? Não, e nessa parte aí ainda o Cardeal está falando ali, ó. Volta um pouquinho, Robson, só para ver de novo o que ele leu. A ideologia que costuma acompanhar Peraí. ser avaliadas com muito cuidado. Pronto, cuidado. Até aqui, o que ele falou, gente, o que ele falou até aqui é coisa que ele tirou da cabeça dele. A partir de agora, ele vai voltar para o texto. O texto termina ali, ó. Ato extremo, suicídio. Ponto. Aí o texto continua, essas. Então, a partir do essas que ele vai voltar para o texto. Olha lá. O que estamos dizendo é que a ideologia que costuma acompanhar muitas decisões de mudança de... Peraí. Estão vendo a maldade, a língua bífida do Cardeal aqui? Continua. Aí, continua. Agora que ele vai voltar para o texto. Agora que ele vai voltar para o texto. Ele falou um monte de coisa, dando a insinuar que estava no texto. Mas, o pode. Aí, agora que ele vai voltar para o texto. Essas situações excepcionais devem ser avaliadas com muito cuidado. O que estamos dizendo é que a ideologia que costuma acompanhar muitas decisões de mudança de sexo inclui a negação da realidade dada como um presente. O que o Cardeal está falando aí, Robson. O Cardeal fala que a ideologia que acompanha, né, essa questão de mudança de sexo acaba negando a realidade que foi dada de presente. O Cardeal está criticando a ideologia que sustenta a opção de mudança de sexo. É isso que o Cardeal está falando. O Cardeal está criticando essa ideologia. É só você ver o que o Cardeal está falando. Essa ideologia que acompanha a questão da mudança de sexo costuma negar a realidade que foi dada de presente. Chegou um professor de português aí, retirar a crase. É sem crase mesmo? Acho que no começo da frase não usa crase, acho. Então depois eu retiro, tá, professor? Desculpa aí, professor. Tá? Não vai dar nota vermelha para mim, não, tá bom? Muito obrigado, professor. Você contribuiu muito, tá? Muito obrigado. E a Thalita fala aqui, ó. A Thalita é psicóloga, para quem não sabe, né? Eu já recusei atender paciente com a queixa de homossexualidade porque não me sentia à vontade. Tive medo de falar algo que pudesse ser interpretado como tentativa de reverter a opção da pessoa. E é exatamente isso que o Tchutchu está condenando. O Tchutchu está condenando isso, ó. Os casos mais graves devem ser acompanhados mais de perto. Ou seja, deve ser acompanhado por um profissional, psicólogo, psiquiatra. Coisa que é proibido no Brasil. Exatamente. Putz, quem sem consciência vai discordar do que foi lido até aqui? Meu Deus do céu, cara. A identidade corporal. Oi, Cris. Não, pode continuar. Que o mais não chegou até agora, praticamente. Não tem mais. O mais já passou, ficou para trás. Não tem. O mais ele tirou. Eu mostrei da onde, né? No final eu mostro de novo. Moral sexual pode ser objeto de uma mudança radical, sempre sujeita aos desejos e reivindicações de liberdade de cada pessoa, da mesma forma que a reivindicação de onipotência que está por trás das ideologias de gênero. Condenando. Tá condenando, cara! Tá condenando! Condenando a ideologia de gênero. A única coisa que o Cardeal falou aqui, que você está interpretando do seu jeitinho todo, deixa para lá de ser, é que os casos mais graves, ele está sugerindo que seja acompanhado por um profissional. É isso que ele está falando. Por quê? Porque nem trocando o sexo da pessoa faz com que a pessoa
acaba, né? Sei lá, sendo feliz, a pessoa acaba entrando na depressão e acaba indo para o suicídio. O que ele sugere é que essa pessoa seja acompanhada por um profissional. Quem vai discordar disso aí, cara? Olha, você que assistiu esse vídeo aqui, você que assistiu esse vídeo aqui e achar que o Cris está errado, por favor, deixa no comentário aqui que eu quero ver onde que está o erro nesse texto aqui. Aonde? Aonde que está o erro aqui? Então vejam como o Cadial aqui, ele coloca uma cláusula para permitir que haja mudança de sexo. Se a pessoa se sentir assim. Aí a fraternidade veio novamente. Pronto. O texto que gerou toda a polêmica foi esse que vocês acabaram de ver, gente. Isso que a gente acabou de ver, que ele acabou de ler, é o texto que gerou toda a polêmica. Pelo amor de Deus. Aí vem a fraternidade aqui, ó. Só um trechinho eu deixei aqui, ó. A público agora, né? Então, vejam que essa reportagem aqui só tem 4 dias. E aí ele vai ler lá um negócio lá da fraternidade, lá descendo a lenha também, porque também é outra porcariada. Enfim, é isso. Pronto, tá liberado, né? Mudança de sexo. Tchutchu concordou? Apoiou? Centro Dom Bosco. Eu posso falar, eu vou falar aqui. Desculpa, Robson. Centro Dom Bosco, hoje ele é agido pelo próprio capeta, pelo próprio Satanás. Eu não tenho outro que falar. Um cara que ele mente na cara dura do jeito que aconteceu aqui. Isso aqui é uma mentira, gente. O cara mentiu. O cara leu uma coisa e ele leu uma coisa e transmitiu outra. Isso sim é ser revolucionário, cara. Isso é ser revolucionário. Isso é o que acontece em todas as revoluções que tiveram aí no passado aí. A mentira que circulava. Cara, que vergonha, gente. Que vergonha. Não é nem um moleque, gente. Não é um adolescente falando, não, Robson. É gente de barba na cara. Faz a barba todo dia, pô. Pelo amor de Deus. O Centro Dom Bosco hoje ele é agido pelo próprio Satanás. Essa é a realidade. Por isso que o fundador caiu fora. Robson, o fundador caiu fora. Caiu fora. E pediu perdão e disse que se arrepende. Não dá para mim. Pelo amor de Deus, cara. Quantas pessoas... Aí pega uma militante da vida que, cara, duvido que ela tenha entendido alguma porcaria que está escrita aí. A Thalita diz, até porque tem casos em que a pessoa tem esse desejo plantado até pelos pais, por grupos, às vezes desde criança, nem vem dela mesmo. Aí realmente o caso não resolve, nem depois de mudar, porque foi algo imposto. Então é isso que o texto está falando. Em nenhum momento concorda, apoia, diz que pode. É um texto ali que é um tapa na cara do Brasil, por exemplo, hoje, que não trata isso aí, não permite o tratamento das pessoas. Né? Esse texto é ideal para nós aqui hoje, né? Que é proibido. E o que o cidadão do Centro Dom Bosco sugere com uma pessoa que está nessa situação aí que... Não, morra, fica deprimido, mata. Tratar? Para que tratar? Trata nada, põe isola, põe no campo de concentração. Deve ser isso. Eu penso. E o revolucionário é o Tchutchu Fernandes. O revolucionário Fernandes. Então fala para mim, o que você sugere, ô peão? Não sei o nome desse peão aí. O que você sugere? Faz um exorcismo? Como que é? O que você acha? Vai lá, chama um exorcista para tirar o diabo do couro, porque lá no Medir Macedo é assim. Vai lá e tira o diabo do couro, mas não resolve nunca. Né? Vou te contar, cara, que vergonha. Centro Dom Bosco, você é uma vergonha. Falei do padre Júlio Lancelotti, é uma vergonha, padre Júlio Lancelotti. Dois extremos. Vergonha. Vocês estão acabando com o catolicismo. Pelo amor de Deus, cara. É isso. Então é isso. Galera, eu peço desculpa, porque não é sensacionalismo. Quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Não é sensacionalismo. Quando eu fico bravo, quando eu xingo, quando eu
eu me exalto aqui, é meu jeito, né? Não é para chamar atenção, né? Desculpa, então, se de repente alguém com coraçãozinho frágil, você xingou, você falou palavrão, desculpa, é isso aí, sou eu mesmo, e é isso. Se você concorda com o Centro Dom Bosco, por favor, desinscreva do meu canal. Ah, por que, Robson? Porque não tem como concordar com ele e concordar comigo. Um dos dois é desonesto. Ou eu sou desonesto, mau caráter e tenho segundas intenções por trás, ou ele é. Entendeu? Então não tem como você, né, ficar em cima do muro, né, Cris? Cara, eu fico imaginando aqui, Robson, como que é uma pessoa que tem barba na cara, velho, faz uma coisa dessa? Eu não sei, cara, sinceramente. Sinceramente, cara. Como eu falo, às vezes a gente, sem querer, indiretamente, dá uma informação errada que eu não durmo à noite, cara. Eu não durmo à noite, enquanto eu não resolvo, no outro dia eu vou, sabe? Eu não durmo à noite, cara. Como é que o cabra vai e faz isso daí, mano? Sério. O cara, ele leu um negócio e ele falou que é outro. Ele leu publicamente. Só que é o que o Robson falou, ele sabe que o gado é assim, ó, blá, 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 modernismo, blá, 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 Tite Fernandes. O cara nem quer saber o conteúdo. Ele sabe que ele vai ler, vai transmitir uma outra coisa, as pessoas vão acreditar, os militão da vida vão acreditar aí e vai sair espalhando. Né? Tenho certeza que o Vidente de Vanguarda deve ter feito alguma coisa. É mesmo, assim. Acho que eu vou até ver a live do Vidente agora aí. Vou botar no velocidade 5 do Creu e vou ver. Ele deve ter comentado, aposto. Vai ver lá, acho que não. Você acha que não? Se comentou, você me dá um toque que aí eu faço outro vídeo em cima disso. Vou lá ver lá. Então é isso, galera. Obrigado aí. Desculpa o horário, desculpa aí os palavrões aí, desculpa a alteração. É que não dá, velho. Não dá.